Ei, Flavinha, vocês estão me ouvindo? Me fala que hoje eu estou usando fone, para não ter problema de falarem que eu não estou sendo escutada. Alessandro Bruno, Barra de São Francisco, olha. Tudo bem, gente? Luciana, Alemanha, ó, tô internacional, hein? Ei, Lu, que saudade de você. A gente vai. Tá ok, Juliano? Obrigada. Isso. Me sinalize se tiver ruim, tá, gente? Que às vezes dá uma travada, às vezes o negócio engasga aqui, aí dá tudo errado. Ó, o doutor Eduardo já entrou. Ei, cunhada, aqui é bom que. Ai, meu Deus, como é que eu volto essa câmera pra mim? Ah, aqui, voltei. Isso. Aqui é bom que a família é grande. Eu estou falando aqui, doutor Eduardo, que a família é grande. Aí metade da audiência está ligada à família. Entendeu? Família italiana tem dessas coisas. Que bom. A gente Eu também sou está. descendente italiano. É, a família italiana, ela dá uma forcinha pra gente. Tô dando um tempinho para ver se a galera entra aí para poder prestigiar a gente, para falar de um tema que eu particularmente eu gosto bastante de falar, mas ele abre um leque imenso de informações e debate, né? Até onde a gente pode ir, até onde que não pode, como que funciona, por que tão restritivo. É um tema de suma importância para quem vive da advocacia, para quem pensa em viver dela, Sim, porque, porque está atento ao código de ética e aos nossos limites, né? De ter sim, contato com o cliente, etc. Acho que é um viés acadêmico de suma importância, tanto para o acadêmico de direito como para o próprio advogado se reciclar. Eu mesmo me forcei a ler novamente o capítulo 7º aqui do Código de Ética, li também o Estatuto, ou seja, fui obrigado a fazer um estudo, uma pesquisa para participar dessa live com você. Obrigado pelo convite. não, eu que agradeço. A gente, doutor Eduardo, você está na prerrogativas ainda da OAB? Não estou não. Participou. Para quem não me conhece, eu dou aula de ética na Faculdade Multivix. Uma das minhas cadeiras é ética profissional. E a gente vem ensaiando já há algum tempo um encontro, eu e o doutor Eduardo, justamente para abordar temas ligados à advocacia. Por quê? Como eu dou aula para finalistas, né, final de curso, é importante saber o que te espera, porque quando você conhece o código de ética da advocacia, muito do teu trabalho você consegue efetivar com as prerrogativas. Você consegue se Sim, defender melhor, né? Fazer melhor sua profissão, exercer melhor a nossa profissão, não é? Você concorda comigo? sim, concordo, claro. O advogado, quando ele tem noção da importância que ele tem dentro do Estado democrático de direito, e ele começa a conviver com essa literatura, tanto legal como doutrinária, ele percebe o quanto significativo ele é dentro da nossa sociedade, né? Uhum. Dentro da nossa estrutura governamental, vamos dizer assim. E só para responder a sua pergunta, eu trabalhei com direito de prerrogativa durante quase 10 anos na Comissão de Direitos e Prerrogativas da Ordem. No primeiro ano, fui diretor de prerrogativas e agora sigo como conselheiro titular da Ordem dos Advogados do Brasil, aqui, seccional do Espírito Santo. Tá? É muito E advogo importante a na área experiência. empresarial. Sim, Advogo na área sim. empresarial. Essa troca ela é muito importante, porque só quem está na militância sabe como que é, né? O Sim, que que a gente enfrenta aí. Eu tenho muita sim. preocupação com os recém-formados. A gente estava conversando agora há pouco sobre isso. Vamos fazer uma introduçãozinha no tema. Primeiro eu quero agradecer as pessoas que estão tirando um tempinho para estar prestigiando a gente. João Manhago, olha, muito obrigada. O João Manhago, ele é excepcional tributarista, uma pessoa incrível, professor hoje da Pitágoras. Tive a honra de dar aula com ele na Multivix, um querido. Meus alunos todos, porque se eu for falar aqui, são pelo menos 3 ou 4 turmas, então não dá.
O pessoal vai e vem. Então, agradeço a todos os meus alunos, meus amigos, aí a família aí, ó, que é grande, todo mundo aqui. Muito obrigado por nos prestigiar. Os amigos e colegas ligados ao doutor Eduardo, reservar um tempinho para a gente, tá? É um tema muito legal, muito interessante da gente falar. Não é a distrito advocacia, o pessoal acha que é só a advocacia que tem limitação de publicidade. Porque vê outdoor de médico, de dentista, para fazer negócio de harmonização facial, botox, eles também têm limitação, tá? O órgão de classe deles também tem regulamentação para isso. Só que o que nos interessa é a nossa área. Eu acho que nesse ponto a advocacia ela é um pouco mais rígida, porque a gente vê menos, eu não sei. Você percebe mais? Eu acho que a área médica, odontológica, eles têm mais essa questão, eles mais infringem essa questão da publicidade do que nós. Você não tem essa percepção, não? Eu acredito, até pelo contexto da profissão, da medicina. Sim. E também da odontologia, eu acho que a publicidade, eu não conheço a lei que limita a publicidade deles, mas acho que deve ser um pouco mais aberta do que a nossa, até pelo contexto da profissão, né? O serviço deles eu posso considerar assim, um médico estritamente privado, um dentista, né? Estritamente privado, ao passo que o advogado ele vai trabalhar dentro de uma órbita que o meu ato vai influenciar no direito de outra pessoa, né? E a gente mexe com direitos fundamentais, ali, direito de ir e vir, ou até se falar em direito de família, um divórcio, direitos super, super sensíveis, né? E com isso eu concordo com muitos pontos do Código de Ética que o advogado ele tem que zelar, né? Pela sua dignidade profissional, pelo respeito aos seus clientes, manter sigilo absoluto de tudo. Porque uma pessoa que comparece no seu escritório e se abre com você, ela está contando com a sua descrição, com a sua... Enfim, com a sua... Com a reserva, né? Com relação ao caso. Mas tá a verdade você, né? É porque a advocacia ela tem uma característica social, né, muito grande, né? A gente defende o bem da vida da outra pessoa, né? Eu costumo falar, o que é um problema a mais para você é o maior problema daquela pessoa. Isso aí. Como eu dou aula em núcleo de prática jurídica, e nas orientações que a gente faz lá, quando recebe as turmas, o respeito que essa pessoa tem que ter, ele vem acima de qualquer coisa, porque esse é o maior bem dele. É o maior problema da vida dele, está na tua mão. Então, o nosso papel, ele é social, e é por isso que a gente está até falando agora há pouco, a advocacia é a única profissão regulamentada na Constituição Federal com um caráter social, que o artigo 133 traz. Olha a responsabilidade da profissão. É extremo, né? Mas vamos voltar para a nossa questão lá da publicidade. Hoje, a gente está no meio de uma quarentena, onde a gente está com o nosso direito de ir e vir limitado, certo? Como todos, em grande maioria, somos profissionais liberais, os advogados, quero dizer, a gente está com maior limitação ainda, porque a gente está impedido em efeito lato, né? Porque em algumas coisas ainda funcionam, de trabalhar. E o que eu tenho visto aí é uma publicidade desordenada, né? As pessoas estão perdendo a mão daquilo que pode ou que não pode ser considerado em termos de caráter publicitário da advocacia, né? Eu sempre falo, a gente estava começando a entrar dentro da ementa do curso quando veio a quarentena. Eu nem cheguei nessa parte da disciplina ainda para os meus alunos. É meio que um spoiler essa live, porque eles ainda não tiveram a disciplina, essa temática de publicidade. Mas me perguntam muito, mas prof, a gente tem lá Instagram, a gente não pode fazer divulgação, a gente
vai se formar, o que a gente pode fazer, sabe? Aí você estava me falando um negócio que é bem interessante com relação ao jovem advogado. Como que ele entra no mercado de trabalho com tanta limitação com relação à publicidade? Você quer falar um pouco disso? Mas depois eu falar o meu ponto de vista. Fala. Eu tenho uma grande preocupação quanto a isso. E, assim, com muito respeito ao nosso código de ética, que eu entendo que ele é extremamente necessário, mas eu não posso deixar de falar que ele desafia uma reconstrução. Embora ele tenha sido reformado em partes em 2016, eu penso que ele desafia, sim, uma reformulação. Porque quando o jovem advogado, eu não gosto muito de usar essa palavra jovem advogado, porque eu acho que nós advogados somos todos iguais. Não interessa se eu tenho 10 anos, ou 3, ou 1 ano. A partir do momento que eu viro advogado, eu não tenho mais subordinação com o juiz, promotor, com o delegado, com a autoridade pública, no meu exercício profissional. Então, todos nós somos iguais. Só que é muito difícil você entrar no mercado de trabalho hoje, que tem aproximadamente 20 mil pessoas. Hoje, eu estou dizendo no ano de 2020. Do que mais de 20 mil pessoas? Tá, do 30 que no ano, mil. por exemplo, que eu entrei, em 2003, que tinham muito menos pessoas. Ou antes, tinham 600 advogados aqui no estado, não sei. Quando eu entrei, a minha OAB é 11 mil e pouco, 11.096. Agora a OAB é 30. Nossa, isso entrega idade real, porque a minha é 10 e pouco. Você está juntinho comigo. Então, doutor Luiz Augusto Bellini, meu sócio. Obrigada, Bellini. Bellini prestigiando todas as minhas lives. Aí, ó, falando aí, ó, te conhece. Obrigada, Bellini, por ter vindo. Obrigado. Esse daí é excepcional, professor. Então, a gente tem que... Eu acho que o advogado, eu vou usar essa expressão, o advogado que começa a carreira, não o jovem advogado, começa a carreira, ele tem que ter um panorama maior para se projetar no mercado. Eu vejo uma real necessidade disso. Agora, esse ajuste, eu te confesso que eu não sei como fazer, como que o legislador vai fazer. Porque esbarra exatamente no artigo 31 do Estatuto, quando fala que o advogado deve proceder de forma, estou até lendo aqui, de forma que tome merecedor de respeito e contribua para o prestígio da classe da advocacia. Eu, quando leio esse dispositivo legal, eu sinto muito orgulho da minha profissão. Então, eu me orgulho e enxergo que eu tenho que dar respeito a ela para ela me respeitar também. Então, quando eu vejo colegas que não agem com respeito, eu me sinto atingido também junto com um colega, entendeu? Junto com a classe. Mas, de certa forma, aviltante, né? Está começando. É aviltante, porque você fala assim, pô, às vezes eu estava até falando. Antes de tudo, eu queria agradecer de Lamara Rangel, que está aqui com a gente, Isabela Liberato, tem uma galera aí da advocacia aqui, Angela Loyola, Eduardo, os advogados, João, tem Thalita, deixa eu ver aqui, doutora Mislene, obrigada. Isabela, mando sim um beijo para você, tá? Marcelinho, grande amigo lá da UVV, que veio para a vida. Nossa, é gente pra caramba. Gente, obrigada. Minha família também está aqui na live. A família do doutor Eduardo. Olha, as famílias italianas são as melhores, doutor Eduardo. Eu defendo os italianos, porque eles, nessa hora, vem todo mundo junto fazer confusão. Mas vamos lá. Esses dias eu estava participando de um congresso digital sobre publicidade na advocacia. E aí, com várias seccionais participando com relação a isso. Quais são os limites? Né? Eu acho assim que vai entrar a atualização em breve, porque o nosso código de ética que regula, ele foi alterado em 2016, mas ele já entrou desatualizado, muito embora já tenha previsão de QR Code, e-mail, endereço de site, coisa que não tinha antes, mas mesmo assim ainda tem eu acho que um branco legal com relação à internet em si. O que eu vejo hoje? Eu vejo que as pessoas estão num desespero imenso em fazer com que o seu trabalho seja divulgado e passam por cima de todas as normas,
né? Sendo que é muito basilar você controlar a publicidade da advocacia. Primeiro, ela tem que ser de caráter informativo. Primeiro ponto. E não de autopromoção, porque uma das grandes limitações da nossa profissão é a mercantilização. Nós não vendemos advocacia. Advogar é um ato de confiança. Nossa atividade é meio, nossa atividade não é fim. A gente não pode prometer ao nosso cliente o sucesso do nosso serviço. A gente tem que se cercar para que ele dê certo no final e usar de toda a nossa técnica, obviamente respeitando os limites éticos e legais, mas a gente não pode, em forma nenhuma, fazer promessa de algo que não depende da gente, porque às vezes, durante a produção de prova, a gente vê nosso caso indo embora. Quando o teu cliente fala tudo ao contrário do que ele te falou dentro do escritório. Ou quando a testemunha vem e fala completamente diferente do que era o que foi passado, né? Então a gente não tem como, além do fato de dependermos de um juiz e de provas contrárias. Então, de forma alguma, a advocacia ela pode estar ligada ao mercantilismo, né? A gente não vende serviço. A nossa relação é de confiança. Né? E eu tenho visto isso. Vale fazer um parênteses que você entrar com uma ação judicial, que é uma ação aventureira, uma aventura jurídica, pode que é desestimulada, inclusive, claro. Inclusive, o próprio estatuto fala que é vedado instigar litígio. Porque o que a gente vê às vezes, e aí vamos lá, galera, não é vedado a gente fazer entrevista, não é vedado a gente vir nas redes sociais falar de determinados assuntos, desde que o caráter seja informativo. Mas daí você chegar e falar, olha, essa medida provisória, uma 936 dessa da vida, 927, qualquer uma dessas que saiu, ela tem uma brecha legal interessantíssima, porque se você quiser judicializar, com certeza terá êxito. Você está estimulando aí claramente o litígio. Algo que, além de ser vedado no nosso estatuto, o novo Código de Processo Civil vem trazendo exatamente o contrário. Ou quando eu dei aula de TGP ano passado, eu estava falando, gente, a advocacia que vocês vão encontrar não é a que eu tenho hoje. Hoje a minha advocacia é litigiosa, mas ela está acabando, ela está reduzindo. E daqui a uns menos de 10 anos, eu acho, a gente não vai ter mais isso. Você acha que a gente vai manter uma litigiosa por muitos anos? Você tem essa sensação? Não, eu acho que vai haver o litígio dentro do mercado neoliberal, sempre vai ter o litígio. Sim. Mas as zonas de conciliação, elas vão se proliferar. Por exemplo, num futuro próximo, acredito que eu e você, a gente vai fazer a parte inicial do processo de instrução ou no meu escritório ou no seu escritório, não dentro do Poder Judiciário. Você viu o que saiu hoje? Você viu o que saiu hoje? Eu recebi hoje um documento sobre as conciliações. Que os tribunais vão ter que se preparar, porque as conciliações serão remotas. Ou seja, você não vai poder se olvidar de fazer conciliação, mesmo que seja do seu escritório. Então, assim, eu acho que daqui a algum tempo o desestímulo ao litígio está acontecendo, eu acho que muito intensamente. O judiciário está abarrotado e não suporta a quantidade de demandas que tem. E é necessário que aconteça isso. Por exemplo, no direito norte-americano, o advogado ele começa o processo no seu escritório, ouvindo, colhendo depoimentos. E ali naquele depoimento, se tem uma confissão, os advogados reduzem a termo, param de gravar e perguntam, doutor, tem certeza que não quer fazer um acordo? Porque se a gente judicializar a questão, o seu cliente, me parece que já confessou. Então, o campo de conciliação se aproxima mais. E aquilo vale como prova. Vale. Tudo que é falado. E o que é mais interessante é que é feita a coleta de depoimento dentro do próprio escritório. Dentro do próprio escritório. A testemunha é advertida pelo advogado da parte contrária.
É porque eu assisto Suits, tá, gente? Eu tô falando isso que eu tirei do seriado. Eu não li livros, não, isso é de seriado que eu sei. E aí a parte contrária, porque depois eu averiguei e vi que é assim mesmo. A parte contrária faz o inquirimento da testemunha, firma compromisso, e aquilo vale de prova em juízo. Eu falei, rapaz, um negócio desse aqui no Brasil. Super interessante. Acho que isso tem que acontecer um dia aqui, acho super interessante. Isso traz uma dinâmica processual, tanto no aspecto penal como no aspecto civil. É muito bom. Agora voltando para a nossa temática aqui, eu analisando o conteúdo legislativo, eu percebi, me corrija até se eu estou errado, Marta, eu acho que o legislador ele se preocupa muito, e entendo que ele está certo com essa preocupação, caso a minha leitura esteja sendo correta, com a má-fé de quem está canalizando a informação. E não só com a má-fé, com dolo, que é isso que você falou, com a vontade que o advogado tem de transmitir uma informação, só que aquela informação é para fazer uma captação de cliente. Mercantilização. Então, que cai na mercantilização da advocacia. Sim. Eu acho isso feio, teoricamente é ilegal, de acordo com o texto da lei. Em outras repúblicas federativas é legal, como no exemplo que a gente citou dos Estados Unidos, é perfeitamente legal, embora lá se puna também quem entre com aventura jurídica. No direito norte-americano existe punição, existe a corrupção dentro de um âmbito privado, o advogado pode responder até criminalmente. Aqui a gente responde com censura, né? Nossa lei da categoria eu acho até muito branda com relação à questão da publicidade, os excessos, né? Sim. Do que em outros locais. É branda. É branda, só que eu acho que do jeito que a sociedade está hoje, principalmente uma grande parcela de atuantes que são advogados em início de carreira, eu acredito que o legislador ele tem que se reformular. Eu volto a bater nessa tecla. Só que ele, ao mesmo tempo, vai ter que se preocupar com a pessoa que tem vontade de fazer uma projeção aventureira para captar um cliente sem a preocupação do desdobramento que isso pode dar na vida daquela pessoa, né? Porque eu entro uma ação de indenização para você, Marta, de R$100 mil, futuramente perco essa demanda, e você vai ser condenado em 20% de honorário de sucumbência. Sem advertir do risco ainda, né? Então, às vezes, uma demanda temerária, ela traz prejuízos materiais enormes para o cliente. Então, por isso que uma aventura jurídica, ela dói no bolso do cliente e pode, hoje, de acordo com a reforma do Código de Processo Civil, doer no bolso do advogado também. Claro, ele responde. Professor Fabiano Marques, obrigado, Cíntia, por estar aqui também, prestigiando a gente. Fabiano é da sua área, administrativo puro aí, ó. É fera, conheço ele. Fera, ele é excelente. Belini. Eu acho que eu dei aula com ele na Estácio. Gente boa. Então, Belini está perguntando se esse cenário de isolamento social pode agilizar uma mudança nas regras de publicidade na advocacia. No Congresso, sim, no Congresso que eu participei, eles falam da necessidade disso. Porque hoje o que a gente tem em mãos com relação a dever, o que eu devo utilizar como publicidade, o que eu posso, o que eu não posso. O que eu devo? Eu tenho que botar no meu idioma pátrio, eu tenho que colocar meu nome completo ou da sociedade, se eu for fazer o anúncio pela sociedade, o número de inscrição da OAB, o meu e o da sociedade, se eu for fazer o anúncio da sociedade, e se for em caso, sobretudo em rede social, que todo o conteúdo ali divulgado caracteristicamente tem a finalidade de informação e não de captação. Que seria, a gente que é macaco velho sabe qual é a diferença da captação para a informação, mas, gente, eu vou pegar aí os novos, que ainda não tem isso muito sedimentado. Você passar no muro, tá indo para casa, dirigindo lindamente, aí você olha no muro lá. Advocacia, como é que é? Limpa o seu nome em 24 horas. Ligue para doutor fulano, telefone tal, e seu nome estará limpo do SPC. Ou então assim, quer retirar sua multa? Entre em contato com o doutor Ciclano.
Isso é o tipo de publicidade vedada. Esse é o tipo de coisa inadmissível. Ou então, quando você entra numa plataforma digital qualquer e lá, além de exibir o ramo de atividade, que você pode falar a sua especialidade, que não tem problema, você tabela seu serviço. Olha, consultas pela metade do preço, oferecemos êxito nas causas ligadas a determinado tipo de área. A gente vê de tudo. Eu estava falando com o doutor Eduardo, que eu peguei na internet alguns anúncios de publicidade vedada, né? Aí nos Estados Unidos teve uma que surtiu o maior efeito. Olha só, é um exemplo esdrúxulo. Advogada de divórcio, né? Advogada de divórcio, não, advogada de família. Ela me bate uma foto toda sexy, linda, loura, modelo americano, né? Tá? E me coloca ela na frente desse outdoor e fala: casamento para quê? Divorcia. Me procura. Esse é o tipo de publicidade. Obviamente, a gente está falando de uma maneira bem, né, ilustrativa. Isso daí é um perfil completamente rechaçado. Sim. A característica da nossa profissão é social. Né? Jamais, é inadmissível uma postura dessa. Ou igual o pessoal ano passado estava dando aula de ética, uma das minhas alunas virou professora, eu entrei na OLX, anúncio de escritório de advocacia oferecendo serviços. A gente vê os montes. Ou então você passar num outdoor e ver o cara lá, advogado fulano, o melhor do mercado imobiliário. Isso tudo é uma modalidade de propaganda e não de publicidade. É uma mercantilização que é vedada. Então, o que a gente pode fazer, além de indicar os dados básicos? O nosso Código de Ética trouxe algumas novidades, mas já está desatualizado, até pegando o gancho que o Bellini falou lá. Mas hoje, o que a gente pode botar? Endereço, e-mail, sítio eletrônico, título acadêmico, instituição jurídica a qual você se vincula. Olha a novidade, QR Code, se você tiver, você pode colocar. Então, assim, as informações básicas, horário de funcionamento, dia de funcionamento, opção de língua para, no caso dos escritórios que têm públicos público internacional. Você pode deixar com que teu cliente escolha o idioma. Isso tudo é permitido. O logotipo do seu escritório e não da OAB, porque tem gente que acha que vai botar o emblema da OAB na porta do escritório. Isso é vedado. O uso de símbolo pelo artigo 7º. Pelo artigo 7º é vedado. Então, assim, pode botar placa? Pode botar placa luminosa? Pode botar placa luminosa. Pode botar anúncio? Pode, mas tudo dentro do bom senso e do limite. Você não vai botar ali uma placa luminosa com uma seta apontando o escritório de advocacia, porque isso não é uma característica da profissão. É tudo muito ligado a bom senso, eu acho, também, né? Dentro da nossa profissão. Eu acredito que o Bellini ele fez, além de uma pergunta, uma provocação. Ele deve estar pensando no seguinte, até buscando gancho nisso que você está falando, Marco, esse momento de pandemia que a gente está vivendo, que alguns estão classificando como um período pré-Covid, um período Covid, e depois nós vamos ter um período pós-Covid. Que a gente tem que se preparar. Não, eu acredito, até focando o que Bellini está falando, que eu acredito que é isso. Eu acredito que muita coisa vai se transformar no período Covid e no período pós-Covid. Eu acredito que muita coisa vai ser virtualizada, vai ser digitalizada. A gente vai viver em ambientes muito mais eletrônicos do que antigamente. E talvez o conteúdo legislativo que versa a ética no que afeta a nossa conduta profissional, ele desafie novas mudanças, porque a nossa profissão também vai passar por mudança. Então, o advogado já está, né, Eduardo? De outras formas. Como que você iria imaginar, por exemplo, a gente hoje sem ler? A Gazeta não está tendo mais jornal impresso. A Gazeta só tem conteúdo digital. Só no sábado que tem
eu compro jornal todo sábado, porque eu adoro ler jornal, mas A gente é da época do papel, né? eu sei que meus filhos não vão ler mais jornal, entendeu? Então, mas eu fiquei muito triste de não ter mais jornal impresso, eu particularmente. Eu, por exemplo, fiz minhas pesquisas em livro aqui ainda, ó. Marquei, tinha que marcar, entendeu? Fiz tudo no livro. Só que... tamo junto, tamo junto. Aqui, ó. Quando meus alunos viram assim, prof, de onde você tira as coisas? Eu, querida, eu tenho um livro. Eu uso um monte de livro, eu faço um monte de livro, é tudo manual. Eu adoro o cheiro de livro, então, mas isso vai acabar. Eu acho certeza. que talvez não vá ter mais acesso a esse tipo de conteúdo. Sim. Então, o que o Bellini falou, eu acho que a pandemia, certamente, Bellini, ela antecipou algumas coisas. Por exemplo, nenhum cartório já tinha previsão legal para a gente efetuar compras e vendas, contratos de locações, tudo de forma virtual. Então, aqui os cartórios gerais de registro de imóveis não estão adequados ainda. Como é que eu vou registrar uma escritura pública em um cartório de RGI se o cartório não está com o seu plano todo virtual ainda? Eu não consigo. Então, tem alguns cartórios que estão adaptando, se adaptando, cumprindo até a lei que estava em vigor, era facultativa para alguns cartórios se adequarem ou não. E certamente a pandemia vai fazer com que o legislador se inove, com que a legislação cresça, evolua, ou retroceda, talvez, né? Porque, como eu disse, eu acho que é um caminho sem volta. Eu acho que é um caminho sem volta. Né? A Cíntia fez uma pergunta aqui em cima. Deixa eu voltar aqui. Essa publicidade no Instagram, quando o advogado vai dar entrevista, a sua opinião sobre o assunto. Cíntia, é o seguinte, não é vedado a gente dar entrevista, desde que a nossa entrevista tenha um caráter eminentemente informativo. Toda vez que você ouvir falar de publicidade na advocacia, você tem que pensar em informação e não promoção. Tá? Toda vez que você imaginar o tema publicidade, você não pode imaginar a parte mercantil da coisa. É possível publicação em Instagram, é possível publicação em jornal, em revista, é possível publicação, entrevista na televisão? Tudo isso é possível. Não tem nenhuma vedação que te impeça de fazer isso, dentro de alguns limites. Um exemplo, se você escreve para uma coluna, uma revista digital que seja, você pode e deve sim se identificar como advogado, mas você não deve dar endereço do seu escritório, telefone do seu escritório, horário e dia de funcionamento, porque senão aquilo lá vai servir para quê? Divulgar, mercantilizar a sua imagem. Mas, como você escreve e dispõe de matéria de natureza intelectual, perfeito se você botar seu e-mail de contato. Não tem problema algum. Instagram. Eu tenho postado alguns vídeos aqui de entrevistas que eu tenho dado. Eu até agora estou aprendendo a baixar algumas coisas. Mas a gente fica um pouco inseguro no começo, por conta dos limites mesmo. Mas qual que é a grande questão? Ali eu não saio do limite da lei. Eu me limito a esclarecer a legislação de uma maneira mais colorida, para que todos entendam, para que não tenha... Estou vendendo meu trabalho quando eu faço isso. Eu fiz no meu WhatsApp para divulgar esses vídeos, mas eu não fiz isso identificando o nome do meu escritório, os telefones de contato. Eu passei para amigos próximos e pedi para que eles replicassem. Por quê? Porque eu entendo que a informação hoje, a informação correta hoje, ela pode auxiliar evitar o caos. Exemplo, o empregador de pequeno porte que não sabe o que fazer, não tem dinheiro para pagar uma assessoria jurídica e, de repente, não entende o que está lá na MP de suspensão ou redução da jornada. Se ele recebe uma explicação e ele vê que se ele suspender o contrato de trabalho durante aqueles 2 meses lá, ou 1 mês que seja, quem vai pagar o Estado e ele não vai ter que restituir isso, para ele, de repente, é o divisor de águas entre mandar mais uma pessoa embora, né, e se apertar ou não, ou fechar o seu estabelecimento ou não. Então,
a análise tem que ser sempre no sentido, essa publicidade, esse anúncio tem caráter informativo? Se tem, não tem problema. Ele tem caráter de autopromoção? Essa é a análise. Sim, essa é a análise. Ô, Marta, emendando na sua fala, a gente, no próprio artigo 31 que eu li, ele fala aqui no parágrafo 2º, nenhum receio de desagradar a magistrado ou qualquer autoridade, nem incorrer em impopularidade, deve deter um advogado no exercício da profissão. O advogado, ele é um ser livre, que o artigo 7º do nosso estatuto traz isso também, o artigo 133, e a Constituição Federal, em mais de 40 dispositivos, ela traz isso. É o profissional que mais é contemplado pela Constituição Federal, de 88, né? Então, o advogado, ele tem que ser livre, independente, para emitir sua opinião. Seja ela em qualquer veículo que seja. Não tem como você colocar cela em um advogado. O advogado, ele tem que gozar e não pode ter medo. Ele tem que ser independente. Só que essa independência, ela tem um limite. O limite é o limite da legalidade, que é exatamente os limites que você fixou, que estão no Código de Ética, que estão na própria Constituição Federal, ora no Código Penal, no Código de Processo Civil, nas legislações ordinárias, extravagantes, infraconstitucionais. Só que o advogado, ele tem que dar a sua opinião. E em qualquer veículo de comunicação, entendo eu. Hoje a gente está falando muito em Instagram, porque a gente está vivendo um tempo que está todo mundo recluso. E todo mundo com dúvida. Então, isso que você trouxe é de extrema importância. Todo mundo quer saber o que reza a medida provisória 931, outras medidas provisórias que vêm falando da relação de trabalho, relação de consumidor. Eu acho que é dever cívico nosso, também acho, dever legal nosso, dar a nossa opinião. Com muito respeito, obviamente, com muita educação, respeitando as divergências, todas elas, que é natural que se exista. Dentro de uma democracia tem que existir divergência e sem o objetivo de captação de cliente. Eu acho que aí a gente vai para o contexto da lei. Ou seja, se eu estou respondendo, hoje eu estou aqui no Instagram com você, fazendo uma live, cujo objetivo nosso é um objetivo social, acadêmico, eu contemplo o que o legislador pede. Porque eu estou prestando um dever cívico, um dever profissional, e posso falar e emitir opiniões na qualidade de advogado e na qualidade de cidadão. Eu penso até que o advogado ele não pode ficar com medo de emitir a sua opinião. Claro Mas que ele não. tem que emitir a opinião dele de forma responsável. Ele tem que estudar antes, se amparar. Ele não pode sair prometendo a 4 cantos e nem fazendo, como você falou, deu exemplo, prometendo vitórias dentro de uma democracia que a gente tem sempre 2 verdades. Não existe verdade absoluta. Eu, quando começo a dar aula, eu falo para os meus alunos, gente, não existe verdade absoluta. Tudo que eu estiver falando aqui pode ser relativizado, pode ser transformado, pode mudar no dia seguinte. E a ciência ela se constrói com o dia a dia, principalmente na vida acadêmica. Sim. Então eu tenho muita preocupação com alguns advogados que se valem, às vezes, do Código de Ética para intimidar o outro colega, calar o outro colega. E aí esse advogado, além de calar o outro colega, ele viola a prerrogativa da Marta, que tem prerrogativa profissional de falar, de se impor, de colocar, de eventualmente desagradar um magistrado, de desagradar um delegado, mas você está no seu ofício. Claro, você tem que ter sua opinião. Eu sempre falo isso, Nalo. Gente, vocês conhecendo o Código de Ética, o Estatuto da OAB, vocês não vão ter, vocês como advogado, com todo o respeito às outras carreiras jurídicas, não entenda errado, mas você não tem que aguentar bucha de ninguém, não. Você está ali falando por um terceiro. Você está falando por alguém que não pode estar falando ali, que não tem condição técnica de estar falando assim. É sua obrigação gritar na hora que tem que gritar. Obviamente que eu falo figurativamente, a parte do gritar muito, embora eu fale fale alto. Mas não é chegar metendo o pé na porta, mas você tem que se impor ali. E a sua legislação, a legislação da sua categoria, né, de advogado, te dá esse respaldo.
Aí, voltando a essa questão do teor cívico, o que eu tenho visto, eu concordo plenamente com você. Eu acho que, assim, é nossa obrigação, enquanto advogados, a gente informar. Porque, olha só, nem todo mundo tem condição financeira para poder um ajudar o outro. A gente está num momento em que está todo mundo se resguardando. Estou falando da nossa... Estou puxando para a nossa área, né? Porque a maioria é profissional liberal. Então, assim, eu vejo que a nossa OAB ela tem se mobilizado. Eu cheguei a já fazer uma live sobre algo parecido com isso com o doutor Igor Moisés e Rivelino Amaral. E eu olhei as outras OABs, a nossa OAB não está perdendo nada para as outras seccionais, está militante no sentido de dar amparo aos advogados aqui. Dois grandes advogados, tanto o Igor como o doutor Rivelino. Dois grandes advogados. Sim, eu não conheço o doutor Igor, conheci agora. Inclusive, vi que Alberto Nemer entrou aqui. Obrigada, viu, Alberto, por prestigiar a gente. Alberto, tive o prazer de estudar com o Alberto na pós-graduação. Super ético e está no lugar certo. Doutora Andréa Neves Rebelo, fui estagiária, doutora Andréa, vou entregar a idade, hein? Fui estagiária, doutora Andréa é uma das advogadas mais brilhantes que eu conheci na área trabalhista, genial. Bom, mas voltando para essa questão do caráter social e cívico da coisa. Gente, o pessoal não tem dinheiro para ficar pagando advogado nessa época, não. Está sem dinheiro no mercado. Nossa obrigação é prestar informação, não é ficar dando consulta, não. E aí, voltando àquela pergunta de Cíntia lá em cima sobre os limites. Gente, eu posso fazer uma live? Posso. Eu posso responder perguntas de natureza acadêmica? Posso. Mas aqui não é lugar para prestar consulta. Consulta, exercício da advocacia é feito em outro lugar, a gente direciona e atende no escritório. Este não é um ambiente para dar consulta. Você não pode entregar teu cliente aqui, você não pode falar qual é a tua carteira de cliente, tipo, fechei com um cliente top, sabe? Marketing total, sei lá, um exemplo, hein, gente, um McDonald's da vida. Eu não vou botar lá no meu site que eu sou advogado do McDonald's, gente. Não posso fazer isso. É proibido fazer isso. Então, não entenda o fato de você ter uma carteira rica de cliente como um direito que você tem de estimular, se ela é advogada do McDonald's, se ela é advogada, sei lá, Walmart, se ela é advogada de, sei lá, mais um monte de outras empresas, ela é a bam. Eu não posso fazer isso. A publicidade da advocacia me veda expor meu cliente. Entende? Então tem essa limitação. E o que eu vejo é que alguns advogados estão se aproveitando desse momento de prestar informação e estão fazendo a mercantilização dessa forma. Esse não é o momento para isso. Então, a gente estava falando um negócio de mala direta. Você pode mandar mala direta com informativo? Pode, mas tem requisitos. Você não pode pegar o emblema do seu escritório, preparar material, comprar uma lista, uma carteira de pretensos clientes, sei lá, eu descubro lá os clientes de Eduardo, porque o doutor Eduardo, ele é advogado de empresa, pelo que me parece. Vamos botar aqui, o doutor Eduardo tem 400, 500 clientes na carteira. Eu descubro a lista de clientes do doutor Eduardo e começo a mandar mail direto, mala direta com informativo e tal. Eu não posso fazer isso, isso é antiético. Eu preciso ter autorização, eu preciso ter autorização da pessoa que vai receber. A gente tem contextos para poder passar material. É diferente de eu chegar e comentar, gente, saiu uma medida provisória que fala disso. Você que tem empregado, que não sabe o que fazer, você tem essa e essa opção. Entende? Então é diferente você passar a informação. O conteúdo, Marta, em suma, até para o pessoal entender, o Alberto está aqui, que é o presidente do Tribunal de Ética também, é a autoridade no assunto para falar disso, inclusive. Mas o assunto, assim, em suma, é que o advogado ele pode debater, ao meu ver, de acordo com o que eu li e interpretei, ele pode debater temas de natureza acadêmicos e emitir claro, opinião e deve. acadêmica em qualquer meio de comunicação, vamos dizer assim. Não estou falando só do Instagram, ou Facebook, ou WhatsApp, televisão, enfim, ou jornais, televisões, desde que ele não tenha o intuito de se autopromover e captar. O debate é saudável, né? Um debate saudável, é saudável. Acadêmico. Eu tenho percebido também, assim,
Eu não gosto de falar de política porque eu acho que, já que o voto é secreto, né, cada um vota em quem quer. Mas eu vejo que as pessoas têm polarizado muito isso. Eu tenho muito receio disso, por quê? Porque independente de quem eu votei, não está todo mundo na mesma situação de pandemia, todo mundo com restrição. Então todo mundo quer sair dessa situação, nesse mar de lama que a gente está. Não é um momento de polarização. Eu vejo aí distorção de informações, às vezes os colegas, no afã de se promover, pegam informações e distorcem de outras áreas. Exemplo, eu Marta, assumidamente sem nada de direito administrativo. Você me perguntar qualquer coisa, eu sei alguma coisa, eu posso lembrar remotamente da faculdade. E olhe lá. Me perdoe, Fabiano, perdoe, Eduardo. Mas aí eu vejo o pessoal falando de áreas que não atuam e distorcendo a informação. Gente, o advogado ele tem que ter responsabilidade sobre aquilo que ele fala. Que você entenda de mais de uma área. Por exemplo, o doutor Eduardo faz empresarial, provavelmente, já que ele tem uma cadeira mais ligada à administrativa, ele deve esbarrar bem no tributário, deve esbarrar bem no civil e no processo civil, porque são áreas que esbarram, que têm afinidade. Mas, de repente, se jogar ele, se ele nunca teve participação ou atuação no criminal, é difícil botar ele para poder falar, estou usando você figurativamente, tá, doutor Eduardo? Para falar como se fosse ali o detentor de todas as informações do criminal. Eu jamais pegaria uma área igual criminal e iria discutir como se eu fosse a entendedora do assunto. Eu acho que a gente tem que ter bom senso com relação a isso. Esse tipo de publicidade é uma publicidade perigosa, porque você divulga informação distorcida por desconhecimento. Se atenha às suas áreas de afinidade. Nesse congresso que eu participei, o que mais se falou é nisso. Gente, se atenha às áreas de afinidade para passar a informação com caráter correto para a população. Você pode fazer divulgação? Pode, mas faça dentro daquele nicho que você conhece, para não distorcer. Já está tudo muito caótico para vir. A nossa categoria, todo dia sai coisa. Todo dia sai coisa. E aí cada um presta informação da área do outro, cria aquele caos total. E uma coisa que eu gosto de falar, assim, abertamente falando com vocês aqui, com todos os ouvintes, eu gosto de falar em sala de aula, é o seguinte. É muito difícil você... Eu nunca captei um cliente por rede social, por e-mail. Nem eu. Sou péssima nisso. Eu nunca captei. Geralmente o cliente que contrata a gente, nós, advogados, todos nós que estamos aqui, estou falando em regra geral, né, gente? Geralmente é porque ele te conheceu na qualidade de advogado. Relação de confiança. Ele recebeu uma indicação sua de como você é um profissional honesto, idôneo, como você trabalhou bem no processo dele, agindo com a verdade, com a boa fé. Eu costumo dizer que muitos alunos... Eu dei aula também em Teoria Geral do Processo, que é uma matéria que eu acho maravilhosa. Que no final. Eu acho mas maravilhosa. Mas está no início, né? Está no segundo período hoje em dia essa matéria. Mas devia estar lá no final, porque é uma matéria muito virtual, né? Uhum. Você aprende as teorias gerais do direito processual civil. E aí o aluno, ele fica muito, naquele momento, fica muito angustiado de como ele vai ganhar dinheiro com a advocacia. Porque quem faz a faculdade de Direito, ele pode virar juiz, pode virar promotor, delegado, enfim, abre um leque. Mas quando ele se forma, ele está se formando, primeiramente, advogado. Ninguém ali entra, faz um curso de bacharelado em Direito para não virar advogado. Hoje em dia tem... Eu discordo. Concursos, Não, mas, por exemplo, concurso para magistrado, você tem que ter tantos anos de prática. OAB. Não, você tem que ter prática. Vai tem que ter passado na prova da OAB, não tem? Eu discordo. Mas eu entendo, porque eu acho que são pontos de vista diferentes. É porque eu vim para... Não, mas eu respeito a discordância. É porque assim... Vamos lá. Eu vim para advocacia por amor. Eu nunca quis outra profissão. Eu sempre estagiei em escritórios de advocacia, fui estagiária do Banco do Brasil. Olha lá, a doutora Andréa Neves Rebelo, olha lá. Me inspirei, ela é uma das advogadas a qual eu me refiro quando eu me inspiro, por causa da postura ética e profissional e o amor pela advocacia. Foi com quem eu aprendi a advogar. Por isso, assim, de novo, doutora Andréa, muito obrigada.
Então, quando você entra na faculdade, eu falo isso nas minhas aulas de ética, e depois eu sempre eu solto um vídeo de Ariano Suassuna em que ele fala, ele formou-se advogado, mas ele fala, na minha época, quem era bom em conta de somar era engenheiro, quem abria lagartixa era médico, quem não dava para coisa nenhuma virava advogado. Então, assim, era aquela época que não tinha opção. Hoje as opções são imensas. Hoje você vai formar bacharel, se você quiser prestar concurso, você presta. Se você quiser fazer, ser advogado, você é. São carreiras independentes. Então, assim, como Marta, eu entendo o seu posicionamento e eu acho que muita gente pensa assim. Mas eu entendo que a advocacia é um sacerdócio. A advocacia não é para qualquer pessoa. Não é qualquer um. Quando eu falo com um aluno meu, gente, não se forme achando que você vai para a advocacia como trampolim, porque vai dar errado. Sim, mas isso eu concordo com você. Não, sim, mas porque tem gente que acha que vai formar, vai usar a advocacia ali por conta da prática. Ok, você pode usar para a prática, porque é um dos requisitos para comprovação. Mas eu tenho uma defesa pessoal por conta do amor à advocacia. Eu nunca fiz concurso. Travou tudo? Travou aí? Não, estou te ouvindo bem. Então, assim, eu acho que quem deve ir para a advocacia, eu faço essa defesa, vá por amor, porque senão é ilusão achar que a gente vai formar advogado e vai ter dinheiro rápido, não é. É ilusão achar que você vai se formar sabendo, você não sabe. A faculdade, ela te dá pinceladas daquilo. Depois que você se forma, é muito diferente. É ilusão achar que se você não estagiou durante a faculdade, um escritório vai te contratar, vai te pagar para te ensinar. Não vai, porque não dá tempo, né, doutor Eduardo? E tempo, Marta, deixa eu só contextualizar. Eu acho que talvez não fui claro. Eu concordo com isso tudo que você está falando. Concordo em gênero, número e grau. Eu costumo dizer que eu nasci advogado, não sou advogado. Mas quem faz um curso de bacharelado de 5 anos em Direito, ele tem que saber que quando ele se formar, ele por um curto período ele vai ser advogado. Então ele tem que ter noção de que ele vive no Estado democrático de direito, que ele só sobrevive dentro de uma democracia, que não tem como ele sobreviver em uma ditadura, por exemplo. Então eu fico muito triste quando eu vejo alguns colegas defendendo o AI-5, defendendo atos de ditadura. Desculpa até falar isso aqui. Retrocessos, né, sociais. Eu respeito os colegas que falam isso, mas eu particularmente, eu não consigo me ver ganhando o meu pão de cada dia dentro de uma ditadura. Eu só consigo me ver ganhando o meu pão de cada dia conversando com você. Aqui, dentro da democracia. De você. Eu também. Dentro de uma democracia. Concordo. Então, é mais ou menos isso que eu quis dizer, entendeu? Não, eu entendi. Não, eu acho que você falou perfeito. É porque muitas pessoas, e não foi o que você disse, eu só fiz um esclarecimento do meu ponto de vista com relação a olhar, eu ainda olho a advocacia com o olhar de romance. Lúdica, né? Romântica, isso, que a maioria das pessoas não tô, pelo amor de Deus, não estou falando isso do senhor, até porque você também é advogado militante. A maioria das pessoas usam como trampolim. A advocacia não é profissão para fraco. Não é uma profissão para quem não tem sangue na veia. Porque você tem que ter muita resistência. Você tem que ter ali muito jogo de cintura com o cliente, com o juiz, com o servidor, com o promotor, com o desgaste, com o mercado, com a inadimplência, com as limitações publicitárias. Não é justo, Eduardo, que é de uma família abastada, ter todo e completo suporte para fazer publicidade, e eu, que sou de uma família de parcos recursos, não ter acesso a nada. Então, nisso, eu sou total a favor desse equilíbrio, dessas limitações com relação à publicidade, porque eu acho que minimamente bota todo mundo no mesmo patamar. Se você que tem grana, que pode pagar lá, em uma das discussões, porque eu não sei como é que está a questão do tempo aqui, lá no Congresso sobre publicidade, foi
Posso ou não posso pagar lá no Google a inscrição onde você, quando você joga o nome de assim, advocacia trabalhista, seu nome sobe na frente. Isso daí varia de seccional para seccional. Me parece que isso é algo que eles vão levar para o Conselho Federal para ver se discute isso. Porque você que tem dinheiro pode pagar, eu que não tenho não posso. E aí, quando joga na internet, aparece o nome do seu escritório, não aparece o meu. Ao meu ver, poderia até ser matéria de uma ação coletiva ou de uma ação civil pública por parte de uma entidade, ou acredito eu, até da OAB, para limitar o Google a fazer esse tipo de contratação, porque é extremamente excludente. Claro, é segregador. Eu sempre do princípio que nós somos iguais. Então, algum advogado que detém maior poder financeiro, ele vai ser fonte de pesquisa. Talvez ele não tenha o mesmo conteúdo acadêmico que você, não tenha o mesmo know-how acadêmico e prático que você. Então, eu acredito, isso desafia um estudo, mas que pode ser motivo até de uma ação judicial em face da empresa que vende isso para alguns. Mas não é algo pacificado. Isso daí é um dos buracos que a gente tem, porque tem seccional que não tem problema, tem outras seccionais que já se posicionam. Isso foi no Congresso, que eu vi, aí o pessoal estava lá, Bahia, São Paulo, Rio, acho que Goiás, tinha algumas seccionais presentes, e eles falaram, olha, a gente tem encontrado esse tipo de problema, porque e se ele divulga lá no outro estado e aparece? Eu joguei um Google, apareceu, e aí? Ele tem aqui uma suplementar. Eu penalizo ou não penalizo se a principal dele é lá, mas aparece na minha, que é vedado? Então, me parece que algumas coisas com relação à publicidade, elas ainda não estão claras o suficiente ou contemporâneas o suficiente para a gente. E eu acho que essa época... A nossa live vai cair em alguns minutos, em 2 ou 3 minutos ela cai. Sim, vamos caminhar para a despedida, porque eu pelo menos sou nova nisso, né? Então, eu não sei se vocês estão me ouvindo, eu estou tirando aqui o fone para poder... Muito bem, eu adorei. Obrigada por sua disponibilidade, doutor Eduardo, pelo carinho que me recebeu. A gente já está ensaiando isso há muito tempo. É bom fazer troca de experiência com quem realmente milita, porque as informações são de natureza prática. A gente traz aqui o que a gente vive, né? Eu queria agradecer a todo mundo que reservou um tempinho e veio aqui, tá? Juliano Balzan, André, Brunella Klein, doutora Andréia, Beline, Marcele, os alunos, doutora Edilamara, todo mundo que reservou um tempo para poder estar aqui com a gente e nos prestigiar. Isabela Liberato, nesse momento, assim, muito engrandecedor. E ao senhor, né, doutor? Muito obrigada. Obrigado a você, doutora Marta, pelo convite. Foi ótimo, aprendi muito com você hoje. Saio daqui um pouco mais feliz. E agradeço a participação de todos aqui também, que nos honraram. Em especial a minha mãe, que ficou presente. A minha esposa. Não veio minha mãe estava presente. A minha esposa também estava presente. E vários colegas eu vi aqui. Não tem como citar o nome, que a live encheu em determinado momento. Mas agradeço de coração a todos vocês que estão em casa e agonizando. Eu acredito que tudo isso vai passar e logo, logo a gente retoma as nossas atividades. Tá? Um abraço, fiquem com Deus. Muita gratidão. Obrigado, Marcos, de coração. Um abraço. De coração. Tchau.